WhatsApp CC Rádio. O melhor jeito para você interagir com a gente. Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Sim, Pontes está na área para responder uma pergunta hoje. É possível prever os preços das ações e lucrar com isso? Essa é a pergunta que o Pontes vai decifrar ao longo da nossa outra edição aí da sua coluna Escolinha do Professor Pontes. Que pergunta, hein, professor? O senhor caprichou hoje, hein? Bom dia. Opa, bom dia, pessoal. Na verdade, não fui eu que caprichei, foi o nosso ouvinte Renan, se eu não me engano. Foi isso, Vini? Renan, Renan tá de São certo. Paulo aqui, que mandou pergunta na minha última participação. Eu vou tentar dar uma visão sobre isso agora. Então, pro Renan e para um Brasil de audiência, bora pra lá, porque hoje a gente não tá continuando, né, a série de qualidade dos lucros. A gente vai direto a este ponto que veio de uma sugestão, de um insight do Renan. Só que antes da gente saber se dá para prever os preços das ações e ter lucro anormal com isso, explica pra gente então, ô Pontes, conceitos de hipótese de mercado eficiente e lucro anormal. O que é exatamente cada uma dessas coisas? Beleza. Para a gente entender essa ideia de se dá para ganhar dinheiro ou não, ou se dá para ter lucro normal, nós precisamos entender a ideia da hipótese de mercado eficiente. E, como o nome diz, ela é uma hipótese, não é uma teoria. Muita gente, principalmente no mercado financeiro, confunde as duas coisas. E uma teoria e uma hipótese são conceitos completamente distintos. Uma teoria, ela pode ser composta por inúmeras hipóteses. E as hipóteses, elas são testáveis, assim como é a hipótese de mercado eficiente. E eu vou falar um pouco sobre isso, inclusive alguns testes, algumas evidências científicas que trazem aí evidências se a hipótese de mercado eficiente funciona ou não aqui no Brasil. Então, no geral, aqui no Brasil e fora, né? A ideia é que os preços, eles se ajustam, na hipótese de mercado eficiente, os preços eles se ajustam imediatamente assim que surge uma informação nova. Por que isso? Porque as pessoas recebem a informação, Léo falou uma coisa aqui na rádio, a galera escutou, tá, vou comprar tal ação, vou vender tal ação por causa dessa informação. Então, a informação ela é disseminada rapidamente por meio dos preços. Perfeito. Então, os preços se ajustam. Então, por isso que, teoricamente, na média, não dá para a gente ter retorno anormal. E o que seria esse retorno anormal? Ou lucro anormal? Não existe a possibilidade de nós termos retornos acima do que nós deveríamos ter com base no risco que nós assumimos. Por quê? Risco e retorno sempre andam juntos. Risco e retorno esperado. Essa é a primeira lição do mercado financeiro. Então, quando eu compro uma ação, eu sei que tem risco, então eu espero um retorno maior. Quando eu compro um CDB, eu sei que o risco é muito baixo, eu espero um retorno menor ao longo do tempo. Então, o lucro anormal é o lucro acima do que você deveria ter tido de acordo com o nível de risco que você assumiu. Então, esses são os dois conceitos básicos aí para a gente entender se dá para prever a direção dos preços das ações, se dá para prever preço e se dá para ganhar dinheiro com isso. Não, e o mais legal é que, na teoria, se você tem um mercado eficiente, você não pode ter lucro anormal, né? Se o mercado é efetivamente eficiente, ele não vai permitir grandes desproporções e, portanto, lucros anormais. E é importante a gente ressaltar, Léo, que quando nós falamos isso e apresentamos evidências científicas, nós falamos da média. Na média, as pessoas... Porque não faz sentido eu sair estudando todas as pessoas do mundo, nem Claro. dá. Na média, não dá para ter lucro anormal, mas tem gente que tem lucro anormal positivo, lucro anormal, né, e prejuízo anormal, inclusive. Só que, na média, as pessoas não têm lucro anormal. Elas têm o lucro que elas deveriam ter tido com base no risco que elas assumiram. Tá certo. Vamos dar sequência a essa conversa aqui, Isa. Ô Pontes, bom dia, tudo bem? Oi. Então, se o mercado for totalmente eficiente, nós não temos como prever nada, não temos como antecipar nada e todo o seu trabalho analisando ações não faz sentido? É isso mesmo? Sim, mas segundo a hipótese de mercado eficiente, só que o mercado não é totalmente eficiente. Aí que tá, né? Eu ia comentar aqui, acabei pulando, eu tenho as minhas anotações do que eu tenho que falar. Eu ia dar meio que um histórico do desenvolvimento dessa ideia de mercado eficiente. Isso vem lá desde antes de 1900. A ideia veio começou a ser formalizada matematicamente por um físico francês chamado Bachellier. E esse cara, ele desenvolveu a matemática do movimento browniano 5 anos antes do próprio Einstein. Então, toda essa estatística, ela mostra pra gente que não dá pra fazer isso. Mas, de novo, é na média e as pessoas não são racionais, completamente racionais, que é um pressuposto da hipótese do mercado eficiente. Então, as pessoas exageram, as pessoas tomam decisões sem pensar muito. Então, isso abre margem para que a gente possa explorar algumas assimetrias de mercado. É por isso que a gente encontra ações que estão baratas ou ações que estão muito caras. Tá certo. Ô, Pontes. Diga. É importante trazer alguns exemplos, eu anotei aqui. Quando tem muita volatilidade, o mercado ele fica menos eficiente ainda.
E aí, por exemplo, casos como Joesley Day, greve dos caminhoneiros, eventos políticos no geral, basicamente todos eles abrem oportunidades para a gente ganhar dinheiro, porque aumenta muito a volatilidade e as pessoas ficam mais irracionais. Perfeito. Quer dizer, aumento de volatilidade se traduz em aumento de oportunidade para você que está calculando, montando uma estratégia a partir das assimetrias fortes que se revelam. Ponto, isso entendido, essa pauta a gente antecipou, ela foi uma sugestão de um ouvinte nosso, o Renan aqui de São Paulo, e ele perguntou se era possível uma regressão para prever os preços das ações. Então fala pra gente, o que é rodar uma regressão e é possível prever os preços das ações em seguida? Tá, vou explicar primeiro o que é uma regressão. Regressão é uma técnica estatística, chama análise de regressão. Você basicamente tem uma matriz de um monte de dados e aí você roda essa técnica. É uma equação que tem uma variável dependente, uma ou mais variáveis independentes que vão tentar explicar aquela variável dependente. Então você pode colocar o que você quiser ali. Tem alguns pressupostos da técnica, mas não vou entrar nisso aqui. Mas é isso, você coloca várias variáveis. Eu quero tentar prever o retorno da ação daqui a um ano. Então, eu pego uma série de retornos, uma série de um monte de variáveis fundamentalistas, de momento, técnica, etc., e rodo esse modelo para tentar fazer uma estimativa. Então, é isso. E rodar regressão é o termo técnico que a gente fala para estimar, para botar lá no programinha e botar para rodar. No Python, no R, Stata, Gretel, Excel, o que você quiser. Inclusive, nós temos textos mostrando como fazer regressões no Python e no R, que é gratuito. Só lá, acessar lá no TC School. Ô, Pontes, mas você disse que o difícil é ganhar dinheiro com isso. E se dá para prever, as ações, é possível que dê para prever. Nós temos algumas evidências, eu posso falar um pouco daqui a pouco sobre isso, mas dá para a gente encontrar alguma equação, alguma regressão que nos ajude a fazer previsões de preço. Porque a Isa vai tocar numa palavra importante para o investidor, esperança, né, Isa? Porque difícil não quer dizer impossível, né, Pontes? Você nos deixou com uma esperança. Dá para ganhar dinheiro de alguma forma tentando prever os movimentos das ações? E esperança é um conceito muito importante dentro do contexto de hipótese de mercado eficiente, inclusive. Só que o conceito de esperança é matemática. Claro. É usado para provar algumas coisas da hipótese de mercado eficiente, pelo menos a parte matemática. Então, dá para ganhar dinheiro, só que a questão é quando e se dá para ter lucro anormal. E aí eu me baseei aqui em várias pesquisas, eu vou deixar nas minhas redes sociais, então sigam lá, @Felipe.pb no Instagram, Boa. Pontes Retorno no Twitter, e eu vou colocar esse vídeo também no meu canal do YouTube, Contabilidade MQ, e aí na descrição vai ter vários estudos que eu coloquei aqui para trazer para vocês. Então, eu trouxe um conjunto aqui de evidências sobre classificação na direção do preço, que é o mais fácil. Se encontrar a direção do preço é relativamente fácil de fazer. Tem várias evidências disso. Um dos artigos que eu trouxe aqui, vai estar na descrição do vídeo e nas minhas redes sociais, eles testaram upsides de 15%, 20% e 35% para um ano à frente. Uhum. E eles conseguiram acertar 40%, 32% e 25% dos casos. Uau! É pouco, mas se você trabalhar com stops, controlando risco, você consegue talvez ganhar dinheiro com isso. Nós, inclusive, estamos desenvolvendo modelos disso aqui no TC que tem desempenho melhor do que esses que eu mostrei. Em breve, nós temos novidades sobre isso aí. A gente vai divulgar na plataforma. Sobre eventos extremos. Dá para prever direção também em eventos extremos com mais facilidade. Por exemplo, quando a gente passa por uma queda muito forte, por exemplo, 10% no dia. Normalmente, quando vem essa queda de 10% no dia, a tendência é que no outro dia suba. Não necessariamente 10%, mas vai dar uma revertida provavelmente boa. Uma correção. Uma correção. E na subida é a mesma coisa. Só que, de novo, é na média, tem que ver... pode ser que seja uma tendência de fortes altas, a empresa está vindo num ciclo muito bom, e aí você não vai ver essa reversão. Mas, na média, no geral, isso ocorre, tem muita evidência científica disso aí. Aí... o melhor ponto é com negociações por alta frequência, o que a gente chama de HFT, High Frequency Trading. Aí sim, tem muita evidência mostrando que dá para você prever bem, dá para ganhar dinheiro e dá para ter lucro normal. Nas outras, você não tem eventos extremos toda hora, você às vezes não assume um risco muito alto, mas com o HFT,
aí sim tem muita evidência de que dá para ganhar bastante dinheiro e ajustando ao risco, inclusive, você tem um desempenho bom, você tem um retorno maior do que você deveria ter tido, dado o risco que foi assumido. E pra gente fechar, Pontes, polêmica, a análise técnica funciona ou não funciona para prever os movimentos dos preços? Não, brincadeira. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Existem variantes ou variáveis? Não, eu esqueci o que Várias. eu ia falar. Várias evidências que mostram que dá, que não dá. Eu trouxe aqui uns dados de uma revisão da literatura. Os caras analisaram mais de 80 pesquisas científicas sobre análise técnica no mundo todo. Esse artigo, inclusive, é de um brasileiro, mas está publicado em um conjunto de brasileiros, mas não está publicado aqui no Brasil. No geral, essa revisão mostrou que dá, com toda a técnica adequada, e principalmente em países como o Brasil, que tem baixa liquidez, mercado menos eficiente, mais intervenção no governo e deficiência na formação dos traders, investidores, a gente tem baixa educação financeira, aí facilita ainda mais. Agora, em mercados mais eficientes, mais consolidados, é mais difícil, porque o mercado é mais eficiente. E faz sentido, né? Faz sentido. O mercado menos eficiente dá mais oportunidades para ganhar dinheiro com essas coisas. Com que a é o caso do normalidade. Brasil. Exatamente. Às 10h50, Grande Pontes. Que legal. Mais um belo capítulo que só incentiva você a propor, sugerir, interagir com a gente. Foi o Renan de São Paulo quem propôs essa bela coluna de hoje. Pontes, obrigado. E até a semana que vem, quando a gente volta para a escolinha. Valeu, Léo. E aí fica a dica para vocês, Isa também, obrigado. Fica a dica aí para vocês fazerem os cursos da trilha Quant lá no Academy. Nós temos alguns cursos quantitativos, inclusive vocês podem adaptar para fazer negociações em alta frequência. Então aproveitem, assinantes do Master, do Premium e do Private têm acesso totalmente gratuito aí dentro da assinatura. E se você não assinou, tá perdendo tempo, hein? Não deixa as oportunidades passarem assim. São 10h51, depois do intervalo, Moisés Beida, fato irrelevante e o fechamento de mais uma edição. Não sai daí, voltamos já.